Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de história aqui no canal, que é só informação para você, ok? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho das influências do legado das civilizações clássicas na idade contemporânea, ou seja, agora, na atualidade, nesse momento em que vivemos. Pois é. Você conhece as civilizações clássicas? Você sabe a importância dessas civilizações para a nossa sociedade? Vamos fazer um check-up? Vamos fazer um quiz? Você já ouviu falar na palavra política? Óbvio. Você já ouviu falar na palavra Bíblia? Óbvio. Claro, Danúbia. Academia? Mas é claro. Pois é. Essas palavras e mais um monte de palavras do vocabulário de várias sociedades contemporâneas são palavras que surgiram na antiguidade, ou seja, o nosso vocabulário em parte é legado, é herança das civilizações que nos antecederam. E hoje nós vamos falar deste legado deixado pelas civilizações clássicas Grécia e Roma. Grécia e Roma figuraram muita importância na herança cultural que hoje nós temos dessas civilizações. Não é à toa que o nosso idioma, o português, é um idioma de origem latino. É o latim, aquela língua, né, do exorcismo, daquelas práticas religiosas. O latim era a língua oficial do Império Romano. O latim foi a língua que durante muito tempo foi oficial dos impérios gregos e romanos. Isso mesmo, o latim, que a gente costuma brincar, né, que a gente só assiste em filme de exorcismo, enfim, é lógico que isso é uma brincadeira. O latim é uma língua que hoje não existe mais, não é uma língua falada, mas é uma língua que deixou outras que se tornaram derivadas do latim, como o português, o francês, o espanhol, o italiano. Então, olha só, quer legado maior do que esse que as civilizações greco-romanas nos deixaram? O latim, a língua, a fala. Pois bem, pessoal, nós herdamos desses povos muito mais do que imaginamos. O pensamento filosófico, o raciocínio lógico, teatro, os Jogos Olímpicos, a democracia. Bom, tá certo que a democracia de hoje não é igual era naquela época, mas é uma grande herança, uma grande contribuição greco-romana para os dias de hoje. Aí você me pergunta, greco-romana? Mas a democracia, por exemplo, os Jogos Olímpicos, eles não surgiram na Grécia, Danúbia? Sim, eles surgiram na Grécia. Só que Roma, quando se tornou um vasto império e já havia se configurado como uma cidade forte e poderosa, Roma tomou Grécia, ou seja, anexou as colônias gregas ao seu território e a Grécia passou a ser uma das províncias dominadas pelo Império Romano que veremos a seguir. Contudo, Roma agregou todo aquele conhecimento, toda a cultura que havia sido desenvolvida pelos gregos passaram a ser incorporada pelos romanos. Por isso, a gente chama de cultura greco-romana, porque os romanos agregaram tudo que os gregos haviam desenvolvido e continuaram com a evolução, com a aplicação de leis, com os costumes e chegaram até os dias de hoje, né? É uma baita herança que nós temos, principalmente quando a gente fala de direitos, de liberdade, de discussão, de pensamento. Olha só, olha quanta coisa. Você está pronto então? Você entende agora por que entender a formação das sociedades clássicas, Grécia e Roma, é também entender a nossa sociedade,
é entender os reflexos dessas civilizações para os dias que a gente vive hoje. Parou para pensar nisso? Dá para entender então um pouquinho mais sobre nós entendendo o passado, né? Porque eu conheço muita gente que fala assim: não gosto de estudar história, acho chato estudar o que já passou. O que já passou influencia diretamente no que a gente está vivendo hoje, agora. Para a gente entender o legado dessas civilizações, a gente precisa entender desde a sua formação até os fatores que contribuíram para práticas culturais que se espalharam pela Europa e que chegaram até aqui, nos dias de hoje. Então hoje a gente vai trabalhar especificamente a Grécia, começando pela sua formação e localização. Prestem atenção no mapa, olhem bem esse mapinha. Esse mapa, ele mostra a região onde a civilização grega se formou. É no sul da Península Balcânica, que fica no sudeste da Europa. É também na bacia oriental do Mar Mediterrâneo, significa que fica a leste do Mar Mediterrâneo, né? É a parte leste do Mediterrâneo que banha essa região que é chamada de Grécia, mas que a gente também pode dizer Península Balcânica. E a Grécia, ela tem seus territórios entre os mares Egeu e Jônico, que eram mares muito importantes, principalmente para o desenvolvimento do comércio para esse povo, que era a principal atividade. Por que o comércio era a principal atividade? Pois as terras gregas, além de serem acidentadas, quando a gente fala que uma terra é acidentada, não significa que ela sofreu um acidente. Significa que existem muitas escarpas, montanhas, relevo irregular. E como a Grécia, ela é uma península, uma região que tem 3 lados da terra cercado pelo mar, era uma região de muitas encostas, uma região litorânea e configurava um solo pouco fértil. Por conta da pouca fertilidade do solo, os gregos se tornaram comerciantes. A atividade comercial era atividade de destaque para os gregos antigos, que também utilizavam do litoral através da pesca e também para desenvolver o comércio. Presta atenção aqui nesse outro mapa que vai mostrar um pouquinho dessa divisão territorial da Grécia. A gente tem a Grécia continental, que é a parte do continente, né, onde estavam cidades importantes. Temos depois a Grécia peninsular, que ficava uma península importantíssima, a península do Peloponeso, que era a região onde se encontrava a cidade de Esparta. Temos a Grécia insular. A Grécia insular, gente, era a parte da Grécia constituída por ilhas. E temos a Grécia asiática, que era a parte que os gregos dominavam e que era incorporada ao território, porém que ficava no continente asiático, região que hoje a gente chama de Oriente Médio, que naquela época era o Oriente Próximo, ou seja, próximo da Europa. E temos, gente, a Magna Grécia. A Magna Grécia vão ser regiões principalmente de um país que a gente conhece hoje pelo nome de Itália. A Magna Grécia, então, eram os territórios da Península Itálica que se transformaram colônias dos gregos. Essas colônias eram as áreas onde o solo ele era mais fértil e garantia alimento para toda a população grega. Entenderam como a formação é importante? Como assim, Danúbio? O que tem a ver? Muito! Através das trocas comerciais, através do ir e vir no Mar Egeu, no Mar Jônico, no Mediterrâneo, os gregos começaram a ter relações com outros povos, o que enriqueceu a cultura grega. Isso aí, já sabemos a localização da Grécia. E o povo? De onde que veio o povo grego? Bom, o povo grego, ele veio da própria Europa, estima-se que 2000 anos antes de Cristo, vieram da América Central em direção ao sul da Europa, sudeste, sul e a leste, no local onde é a Península Balcânica. O
povo grego ele não tem parentesco na sua origem com o povo do Oriente. Outra informação muito importante para que a gente possa entender melhor a divisão do estudo da Grécia é que a história grega ela foi dividida em períodos, em épocas que configuravam acontecimentos importantes. Como é uma história muito longa, são muitos séculos que fizeram da Grécia o que ela foi, o que ela é hoje, principalmente para nós, a história da Grécia ela foi dividida em 5 períodos. O primeiro período, observem esse esquema, é o período homérico. O primeiro período, de acordo com o esquema, é o período pré-homérico, que foi na época da formação da sociedade cretense, e esse período ele vai chegar ao fim com as invasões dos aqueus, dos eólios e dos jônios, eram povos da região. É importante entender, pessoal, que cada período da história da Grécia desenvolveu-se também o que a gente chama de mitologia grega, que eram as histórias contadas a respeito de seres místicos, deuses, e que permeavam o dia a dia da população e que também serviam para explicar muito do que acontecia nessa sociedade. Volta aqui no esquema para a gente entender as outras divisões da história da Grécia. Estão vendo aí? Depois do período pré-homérico, nós tivemos o período homérico. Esse período, ele vai ter como grande acontecimento a Guerra de Troia, e a literatura grega ela vai ganhar clássicos, que vão ser os poemas escritos por Homero, Ilíada e Odisseia. A Ilíada era o poema que falava da guerra de Troia e a Odisseia eram as aventuras da volta para casa de Ulisses. E o período arcaico vai ser o período em que a gente vai ter o desenvolvimento das cidades mais importantes da Grécia Antiga, Esparta e Atenas, e depois o período clássico, que vai ser o apogeu dessas civilizações, e aí a gente vai ter governos atenienses que vão se destacar principalmente pela questão democrática, a criação, o surgimento da democracia. E o finalzinho da história grega é compreendida no período que a gente chama helenístico, quando a civilização grega ela começa a sucumbir, as cidades-estados se enfraquecem. E aí, pessoal? Muita informação por hoje? Mas tem muito mais por aí. Se liguem nos próximos vídeos que a gente vai falar de cada coisinha, de cada detalhe que fizeram da Grécia uma civilização que influencia diretamente a nossa civilização. Beijo, beijo e até o próximo